Olá, amigos telespectadores da Rede América de Televisão. Começamos mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, sua revista eletrônica, que vai ao ar toda sexta-feira, edições inéditas a partir das 10 horas da noite, aqui pela Rede América, no Sul de Minas, canal 3.1, Belo Horizonte, região metropolitana, 59.1, também Três Corações. Também estamos em Paraisópolis e região, agora também em São José do Rio Preto e também em Mirassol, sintonizando o nosso canal também. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E, é claro, no YouTube, em todo o Brasil, no nosso canal YouTube, em tempo real. Às 10 horas da noite, você acessar youtube.com/user/lucas80. Você acompanha essa entrevista em tempo real. E depois ela fica disponível para você acompanhar a qualquer momento. Aqui são informações importantes, são pessoas que sempre participam do nosso programa para trazer orientações, como é o caso hoje do Dr. Anderson Luiz Coelho. Ele é presidente do CREFITO, é professor, é fisioterapeuta, e ele tem uma vasta experiência, e aí na luta, né, trabalhando em prol da comunidade, das pessoas mais carentes, e tem esse trabalho social também em frente do CREFITO, que é valorizar o profissional da fisioterapia, mas também levar informações para as pessoas, para a comunidade em geral. Acaba sendo uma utilidade pública o que ele faz aqui no nosso programa, quinzenalmente, sempre estando aqui, dando orientações. E a gente sabe que a função do fisioterapeuta é muito importante, principalmente agora, nesse período de pandemia. A gente está vendo aí a importância da fisioterapia para as pessoas que estão se recuperando dessa doença. A gente sabe que o fisioterapeuta tem esse papel primordial e é um profissional da saúde essencial também no combate da pandemia. A gente tem falado isso sempre aqui nos nossos programas, e hoje a gente está trazendo o Dr. Anderson Luiz para a gente falar um tema muito importante, que é ergonomia, é a nossa postura diante do trabalho. Nós agora estamos ficando mais em casa, né? Muita gente está trabalhando home office, e a gente sabe que a postura acaba atrapalhando. De repente a gente está com uma dor nas costas, está com um incômodo e não está sabendo o que é, e fica preocupado. Nossa, será que eu estou com Covid? Né? As pessoas ficam assim. Mas hoje o Dr. Anderson está aqui conosco para esclarecer essas dúvidas aqui e para saber que muitas vezes algumas dores aí que aparecem é por questão de postura, né, Anderson? Prazer recebê-lo aqui novamente. Prazer, Lucas Silveira, prazer, telespectadores aí da Rede América, aqueles que nos acompanham, né, semanalmente aí no Sul de Minas em Foco. Sempre é um prazer estar aqui contigo, e principalmente hoje falar desse tema, véspera do Dia do Trabalhador, né, Lucas? Amanhã, sábado, a gente tem aí o Dia do Trabalhador, então trazer informações que podem contribuir para a saúde do trabalhador, eu acho que é extremamente relevante e oportuno para o momento. Agora, doutor Anderson, a gente comemora para amanhã, já entramos no mês de maio, né? Mês dos trabalhadores, mas esse ano, né, desde 2020 até esse ano, os trabalhadores, a grande maioria, tem enfrentado dificuldades, né? Até com a mudança da rotina, né? Muitas pessoas, às vezes, trabalhando em casa, e ali ela mistura ali os afazeres de casa com o trabalho, e acaba prolongando ali o prazo também em frente do computador, e ergonomia é um tema muito importante para a gente abordar aqui, que muitas vezes as pessoas apresentam algumas dores que não sabem de onde que vem, e a maioria pode ocasionar por uma má postura, né? Exatamente, Lucas. Eu acho que, assim, historicamente, nós vivenciamos aí muitas pessoas, inclusive, aposentando por causa de que, da época, nós chamávamos de LER, lesões por esforços repetitivos. E aí, com o avanço, né, do estudo do trabalho, da relação do homem com o trabalho, dos avanços biotecnológicos, surge esse novo conceito de ergonomia, normas para o trabalho, né, para trabalhar num trinômio de conforto, eficiência e segurança para o trabalhador. Então, isso é a adaptação do ambiente de trabalho, das ferramentas de trabalho, para as condições biopsicossociais, as condições biomecânicas do trabalhador, para favorecer seu gesto e tudo. E realmente a pandemia nos trouxe aí uma situação bastante delicada, porque muitos trabalhadores acabaram sendo abruptamente tirados do seu ambiente convencional de trabalho, empresarial, comercial, e tiveram que adotar uma dupla jornada simultânea, né? Dentro de casa, com as tarefas domésticas, de família, mas também desenvolvendo as atividades laborais. Bom, então acho que é muito importante que a gente prepare esse ambiente, tenha um ambiente adequado para o trabalho, seja ele na empresa, seja ele no nosso domicílio, né? A gente precisa de ter
um ambiente separado, um ambiente reservado, um ambiente próprio, criar uma situação dessa. E aí preocupa com tudo, né? A questão de ser mais reservado, da iluminação para que tenha um conforto visual. A gente geralmente recomenda uma luminância aí próxima a 500 lux para o trabalho, né? Então, para você escrever, para você teclar, para você ler, né? Processar dados, essa boa luminância é boa. É como se você tivesse uma luz, né, equivalente a 100 watts, né, em cima do seu posto de trabalho, né, em cima da sua mesa, né, e isso vai fazer uma diferença em você ter um ambiente preparado para isso. Se você tiver uma fonte de iluminação natural, Lucas, por exemplo, no trabalho em casa, geralmente as pessoas têm uma visão dominante. A estatística é que a visão dominante seja a visão direita. Se a pessoa quiser ver o posto de trabalho dela for próprio para ela e outra pessoa não utilizar, é só ela pegar as mãos, esticar, né, olhando no centro aqui, né, deste círculo, fecha um olho, depois fecha outro. O olho que fica bem no centro do círculo, né, com os cotovelos esticados, é a visão dominante. E aí, a luz natural da janela, então, o ideal é que ela venha da visão que não é a dominante. Por exemplo, se o meu olho é direito, eu coloco a fonte luminosa da janela à esquerda. Geralmente, hoje, por causa das reuniões remotas, isso acabou sendo instituído tanto por um ambiente domiciliar, quanto até no próprio agora ambiente convencional de trabalho, as pessoas têm, muitas vezes, colocado a janela de frente para os olhos para que possa iluminar a sua imagem, mas às vezes isso torna a vista mais cansada e deixa o trabalho mais desconfortável. Da mesma forma, falando ainda de iluminação, eu sempre chamo atenção para aquelas luminárias que as pessoas geralmente colocam sobre o ambiente de trabalho, né? Geralmente as pessoas buscam aquelas luminárias baixinhas, né? Que tem o próprio suporte, o peso dela para estar sobre a mesa, e a fonte luminosa fica, às vezes, na frente da visão. E isso também é prejudicial. O adequado é que você vá subindo essa fonte luminosa até que você não enxergue mais a origem dela, a luz, né? Que ela só ilumine o seu ambiente de trabalho. E quanto mais perpendicular, quanto mais em cima da sua mesa, é lógico que melhor é, né? Então, a gente tem que tentar evitar elementos como ruídos, né? O nível de ruído, uma temperatura adequada, ventilação, umidade do ar, né? Então, tempos muito secos, né? A umidade, ela não pode ser inferior a 40%. Ah, como que eu vou saber isso? Geralmente, a Defesa Civil dos municípios orientam isso no site. Você coloca no Google como está a umidade relativa no seu município. Quando o tempo está muito seco, é importante colocar um umidificador. A velocidade do ar, ela não pode ser, assim, não pode estar ventilando muito vento sobre você acima de 0,75 metros por segundo. A NR17, existe uma norma regulamentadora, né, oriunda de órgãos do Ministério do Trabalho, que é a NR17, que preconiza, inclusive, a temperatura. Se você tiver um ar-condicionado, por exemplo, essa temperatura tem que ficar entre 20 e 23 graus Celsius. Isso traz também uma maior eficiência, porque o seu coração não precisa ficar batendo muito rápido para fazer uma termorregulamentação. Você não fica suando, você não exaure além do cognitivo ou daquela atividade que seja braçal que você está executando no trabalho e não por causa de um ambiente quente. E quando você fala de postura, Lucas, muitas vezes as pessoas têm viciado essa questão de que, por exemplo, pode ter dor por causa da postura inadequada? Pode, claro que pode. O gesto biomecânico inadequado? Pode. Qual seria a postura adequada? Aquela que o corpo sente confortável. Então, assim, muito diferente de que você ficar robotizado, né, todo retinho, ninguém consegue ficar dessa forma o dia todo, né? Mas é importante, sim, um alinhamento entre as articulações, né, para que ela venha para um nível mais de conforto, de neutralidade. Quando eu estou, né, em sala de aula, conversando com os alunos, né,
em aulas de pós-graduação em fisioterapia do trabalho, ou na própria disciplina de fisioterapia do trabalho, eu falo assim, olha, tem uma coisa muito simples. Imagina a gente em pé com as mãos para baixo. Tudo que sair dessa posição eu tenho que apoiar em alguma coisa. Então, se eu dobrei o joelho, eu apoio, né, bumbum e coxa num assento. Se eu dobrei o cotovelo, eu apoio o antebraço no encosto da cadeira. A NR17 fala, inclusive, que esse assento ele tem que ser acolchoado, para você não ficar desconfortável. Mas olha só, enquanto eu estou aqui falando com você, eu já desci, eu já voltei, né? Eu ajeitei em alguns momentos. O nosso corpo é feito para movimentar, para movimentos dinâmicos. O problema não às vezes, a postura, mas essa postura por muito tempo. Né? Não existe assim, estudos muito robustos em relação a isso, mas a gente até fala, olha, a cada 50 minutos trabalhado, muda a postura um pouquinho, inclina mais, reclina, se alongue se você tiver fletido, se você tiver alongado, você flete, se você estiver parado, você movimenta, se estiver movimentando, você repousa. Faça o contrário, uma compensação. Né? Isso é bastante importante. E para o trabalho com o computador, Lucas, né, igual nós conversamos, né, em relação até posicionamento do monitor, né, que a pessoa vai estar olhando, muita gente às vezes trabalha com notebook, se trabalhar com notebook é importante às vezes ter aquele teclado que saia para ficar mais baixo, para que consiga elevar o notebook, para que eleve o monitor. Com que suporte? Qualquer coisa, coloca livro embaixo do monitor, mas deixe ele mais alinhado com o seu olhar, né? Numa distância de uns 50 a 70 centímetros da sua visão. E aí a inclinação da cabeça, então, né, para que você possa olhar esse monitor, que seja uns 10, 20 graus. Eu estava falando de ruído, falando de iluminação. Hoje tem aplicativos de celular que mede, por exemplo, a decibilimetria, que mede a inclinação. Existe inclinômetro. Você põe o celular do seu lado assim, inclina a cabeça, ele vai te dar mais ou menos os graus que você está fazendo. Então, esse topo do monitor, ele deve estar a uma altura dos olhos, né, no máximo ali na altura dos olhos, e também ou ligeiramente abaixo. A posição desse monitor, 50, 70 centímetros, e esse ângulo de 10 a 20. Existem estudos mostrando que o ruído, às vezes, ele causa desconforto e, às vezes, ele pode causar prejuízo à audição. Então, se você colocar em qualquer loja de aplicativo gratuito do celular, né, um decibelímetro para medir a quantidade de decibéis, é confortável aos nossos ouvidos um ruído ambiente de até 65 decibéis. Não é prejudicial até 85 decibéis. Mas não é no ambiente. Então, por exemplo, você tem um motor ligado, você não vai colocar uma máquina de lavar roupa, um motor, você não vai colocar isso próximo ao motor. Você vai colocar uma distância de 50 centímetros do seu ouvido, próximo ao seu ouvido, para ver como está o ambiente próximo no seu ambiente de trabalho, e não lá na fonte que está causando ruído, né? E tentar trabalhar na medida do possível na eliminação desses ruídos. Então, acho que assim, tem coisas que são relativizadas, que a gente tem que ver o que é possível, né? Mas é melhor, se a pessoa não tiver turno noturno e descansar no turno matutino ou vespertino, né, que ela evite trabalhar à noite, né, dando preferência ao horário. Até aproveitando esse gancho, doutor Anderson, e as pessoas que têm esse trabalho, que trabalham em um horário diferenciado, noturno, por exemplo, que muitas vezes ela perde a noite de sono, depois ela tem que compensar durante o dia. Que dicas que você dá para essas pessoas que trabalham nesse turno, nesse tipo de serviço? Pois é, Lucas. Quem trabalha noturno, isso é muito comum, inclusive para nós, profissionais de saúde, que muitas vezes, né, pegamos plantões noturnos. Quando isso é intermitente, quer dizer, uma vez você trabalha à noite, outra vez de manhã, outra vez à tarde, é mais complicado, né? Principalmente quando você tem 2 trabalhos, você sai de um noturno e aí não dá esse tempo de descanso e não recupera. Quando você tem habitualmente, né,
já uma jornada de trabalho noturno, né? Aí você precisa, então, de criar essa rotina de que na interjornada, né, entre uma jornada de trabalho e outra, você realmente faça as horas de sono, né? E aí é importante que escureça esse ambiente para dormir, tente remeter o organismo a entender que aquela hora é de sono, né? E fazer o sono, né? Mas não trabalhando à noite, é importante que privilegie o horário comercial, né? Mas, assim, em qualquer coisa que seja, você tem que ter um horário de início e fim, qualquer turno que seja, para esse trabalho, né? Ter o horário de refeição, né? Seja na empresa ou em casa, porque o grande problema que está acontecendo desde 2020 é que, estando trabalhando em casa, as pessoas não ressignificaram ainda totalmente a sua vida, né? E não se organizaram, e aí acaba que, com o celular hoje, né? Que todo mundo tem o seu telefone e o seu WhatsApp, até porque não conseguia né, encontrar fisicamente, isso popularizou e as pessoas ficaram até, de certa forma, mais confortáveis de mandar mensagem, de ligar, as reuniões remotas. Às vezes você vai num fluxo contínuo de trabalho, sem ter definido o seu horário de pausa, de descanso, né? Quando você pega a consolidação de lei trabalhista, né? De leis trabalhistas, que você tem lá o intervalo, né, de 15 minutos, numa jornada de 6 horas ou mais, um intervalo de 1 hora para almoço ou jantar, numa jornada acima de 6 horas. Você tem isso instituído com, inclusive, penalização para a empresa que não cumprir. Com a reforma trabalhista, deixaram fazer acordos prevendo meia hora, mas você tem esse horário. E esse horário é fixo. Então, você tem que se organizar para criar essa rotina no seu dia a dia, né? Organizar os materiais de trabalho, né? De forma que aqueles que você utiliza mais, eles fiquem mais próximos, né? De fácil acesso para você pegar, e aqueles que você utiliza menos, né? Que você tem que esticar as mãos, e aquilo que você usa esporadicamente, talvez uma impressora, um grampeador ou alguma coisa nesse sentido, que faça você, inclusive, levantar para ir até aquele local buscar, né? Para que você tenha, então, implicitamente ali, né? Uma forma de compensação, de descanso, de repouso, né? Então, acho que isso é muito interessante. Em termos de cognição, né? Para que você não tenha estresse, né, com o trabalho. Se você está dentro de casa ou na empresa, por mais que hoje a gente tenha muita coisa wireless, sem fio, internet, a gente sabe que tem perdas. Então, assim, para que a pessoa evite esses tipos de sofrimento, né, utilizar uma internet via cabo para que ela não desconcentre, não perca trabalho, não tenha retrabalho, não tenha demora naquela produção. Se você estiver dentro de casa, orienta a família, fala assim, olha, eu estou no horário de trabalho e não posso ser interrompido. Então, precisa de criar essa rotina, né? É importante que evite muito reflexo, né, da tela do computador, né? Então, assim, evitar fazer mais de 2 tarefas ao mesmo tempo, se for possível, né? Assim, é lógico que é dentro de uma razoabilidade, de uma possibilidade, né? Porque às vezes você está com os filhos, a escola fechada, e tendo que trabalhar, né? A gente está aí vivenciando não só a onda da disseminação, como esse abre e fecha do comércio, das escolas, né? Os regimes híbridos, rodízios de bolhas nas escolas. Então, isso vai acabar acontecendo algumas vezes, né? Então, até o tamanho da fonte que você está utilizando no computador, né? Então, assim, colocar zoom realmente quando você estiver mexendo com texto acima de 100%, usar uma fonte 12, 14 para cima, para que você não tenha que fazer esforço na visão para ter que ficar, então, fazendo a leitura e cansar, né? Então, várias situações são importantes, né? Então, eu digo assim, tem alguns usos de gestos biomecânicos equivocados, né? Que as pessoas, eu sempre vejo. Eu lembro de uma empresa em Pouso Alegre,
que eu fui prestar consultoria, e quando eu entrei, estava todo mundo usando tala de punho e mão, né? Num setor, inclusive do departamento pessoal, ao lado do setor de medicina do trabalho e programa de controle médico da saúde ocupacional. Eu falei assim, nossa, o que aconteceu com eles, né? Todo mundo teve, né? Eu falei que antigamente chamava de LER, hoje a gente chama de distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Então, se as pessoas estão com algum sofrimento nos tendões, alguma inflamação, por esforço repetitivo, aí me falaram assim, não, é prevenção. Gente, no corpo, se a gente não usa, a gente perde, a gente enfraquece. A musculatura, se eu estou estabilizando ela ao ponto dela nem ser utilizada, eu estou enfraquecendo a musculatura e quando eu tiver sem essa tala, vai ser pior. A tala é importante quando existe um mecanismo de dor, algum edema, né? Quando a pessoa, então, evitou de fazer esses alongamentos, essas compensações entre uma jornada e outra, né? Então, isso é que a gente geralmente vê. Quando você vai comprar uma mesa para casa, você estou trabalhando em casa, eu vou comprar agora uma mesa de computador. Aí compra aquela mesa que tem tipo uma gavetinha para o teclado, né? Compra um suporte, um mousepad. O meu mousepad é fininho, ó. Ele não tem nada de suporte, né? Qual que é a ideia do mousepad assim? Para que você pegue o mouse, olha o meu mouse, o tamanho do meu mouse, ó. A minha mão é grande, o meu mouse é muito grande. Quanto maior o mouse, melhor, para eu não fazer um movimento muito minúsculo. E eu não posso fazer assim com o mouse, fazendo este movimento. O ideal é que eu faça este movimento, ó, que eu movimente o braço, circulando a mão, né? Eu não tenho aquele suporte, senão eu comprimo essa região. Olha aqui, é uma região muito pequena. Muitas vezes as pessoas chamam túnel do carpo, né? Anatomicamente. Então, às vezes, começa incomodado. E o teclado é importante que fique em cima da mesa, você coloque a cadeira embaixo, dentro da sua mesa, afaste o monitor o mais para trás possível e já apoie as suas mãos sobre a mesa, o teclado ali, para que não fique nada suspenso. Lembra aquela lógica? Tudo que saiu da posição que eu estava em pé, com os braços esticados para baixo, tudo que eu dobrei, eu apoio. Então, se meu antebraço, ele tem que estar totalmente apoiado. Quanto maior a superfície de apoio, menor a pressão, melhor. Doutor Anderson, para a gente estar encerrando, amanhã, 1º de maio, Dia do Trabalhador, que mensagem você deixa aí para todos os trabalhadores que hoje estão acompanhando aqui o Sul de Minas em Foco? Eu desejo que todos estejam bem, que todos estejam trabalhando, né? Aqueles que, por algum motivo, neste momento de pandemia, perderam o trabalho, que se readequem logo, aqueles que estão trabalhando, que deem graças a Deus, que dediquem ao seu trabalho, né? O próprio nome já diz, né? Que vem de tripulium, né? O trabalho. Então, assim, mas que o nosso corpo foi feito para isso, o nosso corpo foi feito para movimentar, para o movimento. Então, que lembrem-se disso, que tentem implementar durante o seu trabalho movimentos, evite o sedentarismo, evite a posição estática muito tempo no seu trabalho. Busque sempre posições que lhe dão conforto e, principalmente, no uso de qualquer ferramenta, seja um mob de limpeza, né? Até uma caixa de ferramentas, vem manual de uso, e aquele uso é para ver a prevenção da coluna. Igual eu vi já gente usando o mob de torcer o pano como uma alavanca. Gente, não usa o braço, estica o braço e solta o peso do tronco, olha como fica mais fácil. Então, existem gestos que são muito mais favoráveis. Então, busque o conforto e, aos poucos, a gente vai voltando, né, à nossa normalidade, vai se reencontrando. Eu sei que o momento está difícil, né? A gente está trabalhando mais, às vezes tendo menos produtividade, mas a gente vai superar esse momento, se Deus quiser. Doutor Anderson, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa Sul de Minas em Foco e um feliz Dia do Trabalhador. Obrigado, um abraço, até a próxima. Até a próxima, a gente faz um rápido intervalo.